Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. E hoje estou muito feliz com essa convidada especial, que é a Jana, fala a íntima, né, a Jana, Janaína Silva, que é farmacêutica clínica, professora, coordenadora, trabalha com terapias integrativas e complementares. Vai falar hoje para a gente um assunto muito interessante, que são os pacientes que atuam, que vão buscar estética, né? E possuem doenças crônicas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual o cuidado, né, a gente, como farmacêutico clínico, precisa ter. Jana, muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda, viu? Quem é a Jana? Conta pro Olá! pessoal, né? Eu que sinto honrada de estar aqui, agradeço a oportunidade. E quem é a Jana? Pode ser Jana, porque É, Janaína é né? Fica comprido, sério, né? né? Todo mundo me chama de Jana. Eu tinha que batizar como Jana. Então, a Jana é farmacêutica, analista de sistema, mas hoje atuo como farmacêutica. Sou mãe, sou professora, sou empreendedora, adoro estar com pessoas. E é isso, assim, resumindo. Esposa também. É, claro, né? Mil e umas, né, Janas diferentes. E Atuo assim, ao Jana, mesmo dia. quando a gente conversou, né, quando eu fiz o convite para você estar aqui no PharmaCast, viu quanto era interessante a sua área de atuação, o que que você fazia, o que que você fazia com a clínica também, né, que você trabalha, com a Sim. Gisele, farmacêutica, como é que é esse seu trabalho lá na clínica? Então, eu comecei, na área de estética, né, na verdade, o meu início foi na saúde pública e depois puxei um pouquinho para a área de estética. E, consequentemente, eu comecei ver pessoas, não s pedindo a estética, mas assim, poxa, não dá para trabalhar só voltado à estética, chegar e fazer procedimentos. E comecei a fazer acompanhamento, farmacoterapêutico, porque tinha muitos pacientes que chegavam com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, mulheres principalmente, né, eu também atendo homens, mas mulheres, e tinham, artrose, artrite, porque além da estética, né, como você Uhum. comentou, também trabalho com algumas práticas integrativas como ozonoterapia, acupuntura. E aí, eu comecei a perceber que essa parte clínica necessitava, caminhar junto com a estética. E foi assim que começou, Uhum. né. Fazendo esse acompanhamento, não só fazendo procedimento, mas também fazendo acompanhamento, fazendo suplementação. E aí que é um ponto chave na questão, para mim. Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que, só dando um dos exemplos, Uhum. né, a paciente queria muito melhorar a parte da flacidez, do rosto. E ela, a alimentação muito ruim, não tinha nenhum cuidado. E aí a gente descobriu que ela era diabética. E aí ela falou que já tinha feito alguns procedimentos e não dava certo. Aí foi assim, foram uma das primeiras pacientes que eu, por isso também que eu comecei a ligar a estética com essa parte clínica. Assim, não vai dar certo, porque, né, nós farmacêuticos, como outros profissionais de saúde também, quando estuda um pouquinho mais a fundo, né, sabemos que o colágeno não gosta da glicose, né, então a glicose vai lá e cola, né, vamos dizer assim, quela, né, no colágeno e faz com que a gente perder colágeno mais rápido, Tô um pouquinho tensa com essa né. conversa, que eu não lembro muito bem disso. É mais ou menos assim, O pessoal que tá assistindo aqui, aquela porque glicaçãozinha. agora E no aí PharmaCast a gente tem, né, pessoas desculpa de não te interromper, assistindo aqui, os alunos estão aqui. Vocês lembram disso? Responda por mim, eu tô aqui só concordando. E aí acontece realmente, assim, a pessoa que, né, que é diabética, já falando um pouquinho das doenças crônicas, mas também que tem um consumo muito alto de carboidrato, né, Uhum. de açúcar, né, que ao final vira glicose, né, eh, tem essa dificuldade. Então eu comecei a observar isso. Poxa, tô usando, eu uso colágeno não sei quanto tempo. Primeiro que a utilização do colágeno é uma discussão muito Era isso que grande, eu ia né. falar agora, te perguntar, né, também, porque a gente sabe que as pessoas falam: "Ah, suplementar com colágeno", e não é bem assim, né. Não é bem assim, né, e E piora o cenário quando o paciente tem uma doença crônica? Quando é sim, diabético, por porque exemplo? demora mais para ter o efeito. Por quê? Por causa dessa questão da glicose, que é lá o colágeno, e aí
a pessoa tem uma perda de colágeno maior e não consegue produzir aquele colágeno. Por exemplo, essa paciente queria fazer bioestimulador de colágeno. Aí viu, tem o Radiesse, tem, né, que é um tipo de bioestimulador, Hum. tem o Sculptra, que é outro tipo de bioestimulador. Eu queria ver qual que era melhor para eu fazer e tudo. E aí eu peço exames, e aí foi essa paciente especificamente, a gente viu, aí a gente descobriu que ela era diabética. Ela não sabia? Não, só estava assim, com a glicose emagrecendo, a glicose descontrolada, mas assim, não tinha um acompanhamento. E aí a gente observou 3 meses depois que realmente ela tinha essa, já estava constatada, né, já era pré-diabética. Fica: mas o médico falou que eu era pré-diabética", antes. E no momento, assim, já estava diabética. E aí foi ela que relatou que já tinha feito alguns procedimentos, que tomava colágeno e estava flácida. E fazia exercício físico e estava só emagrecendo e flácida. E aí foi quando eu falei assim: "Então, a gente vai ter que melhorar esse cenário, você vai ter que melhorar a sua alimentação, vai ter que controlar essa glicose, para depois a gente começar a fazer um procedimento para que você veja o resultado, porque eu posso fazer o procedimento, porém você não vai ver o resultado como você não vê os que você, né, não viu nos que você já fez, né. Então, assim, aí que eu fui explicar para ela essa questão do colágeno com açúcar, e ali a gente fica, né, dá uma consulta de 1 hora para a pessoa, assim, entender, para que depois, assim, simplesmente eu poderia ganhar o dinheiro, né, porque não é um procedimento barato, Uhum. e ela não ficar satisfeita, sabe. Então, assim, ela já fez esse procedimento, porém ela tem 50 e poucos anos, não sei precisar bem agora, mas ela sentiu uma indicação de pelo menos 3 a 4 sessões, né, porque quando a gente estuda sobre bioestimulador de colágeno, a gente aprende que para cada década, a gente tem que fazer cada década de vida, a gente tem que fazer uma aplicação. Aí eu falo aí eu falo para eles: "Bem, se eu tô com 30, eu vou ter que fazer 3. Se eu tô com 40, eu vou ter que fazer 4. Se eu tô com 50, eu vou fazer Mas uma aplicação 5". de quê? Uma aplicação desse bioestimulador, Ah, né. E aí, mas com a prática a gente vê que não é bem assim. Por exemplo, se eu tenho 40, se eu fizer 2 aplicações em mim, é suficiente para poder eu ver o resultado. Então, sim. assim, quando a gente aprende, né, lá nos cursos, a gente aprende que, assim, por cada década a gente precisa fazer uma aplicação. Então eu faço uma a cada 30, 40 dias. Mas tem casos e casos, porque também, né, ninguém é igual a ninguém. Então uma pessoa, de repente, que tem 40 anos, tem uma flacidez, né, uma outra pessoa também tem 40 anos, tem, né, uma Sim. flacidez diferente, vamos Uhum. dizer assim. Cada pessoa é um indivíduo, né, diferente. Então, ela a gente chegou a fazer a indicação, se fosse, né, seriam 5 aplicações no mínimo, né, com 50 e poucos anos, mas a gente chegou a fazer 3 aplicações e, assim, a E o gente resultado? tem um resultado, teve um resultado legal. Até acho que uma foto dela lá no Insta. Mesmo sendo diabética e tudo mais? Sim, depois que Uhum. ela ficou um pouco mais controlada, Uhum. né, ela de vez em quando dava uns deslizes, ela mesma confessava: esse mês, se eu fizer", porque aí ela aprendeu até hemoglobina glicada, depois ela sabia que se fizesse, a hemoglobina glicada, o exame, pegava, né, pegaria os Uhum. 3 últimos meses da média da glicose dela, né, então ela: "Até minha hemoglobina glicada agora já tá melhor". Eu assim: E assim, e nem tudo que eles aprendem, por exemplo, esse caso dela, ela não sabia, ninguém nunca falou nada para ela. Esse é um caso que, assim, Não orienta, né? não orienta, né, então não sabe que tipo de exame que precisa fazer, não sabe os cuidados. Falar que tem que comer bem, todo mundo fala, né. Uhum. Falar que tem que fazer exercício também, né, as pessoas hoje são bem orientadas, né, quando vai num profissional da saúde. Mas quando fala algumas coisas mais específicas para aquela pessoa, é mais difícil essa orientação, Sim, né. mas eu acho que o que te facilita bastante é a parte clínica, né, você Sim. ser farmacêutica clínica. E aí, assim, com ela a gente fez esse acompanhamento, ela fez o acompanhamento também, com o médico, né, então ela ficou indo ao médico, né, ela está acompanhando com o Uhum. endócrino agora, antes era só um clínico geral, e aí ela não conseguiu ter um bom resultado, mas ela falou assim: "Vai, procura, né, um especialista", então ela hoje está fazendo acompanhamento. Esse é um dos casos. E só que aí eu não consigo ficar só parada nisso aí. Então eu falei para ela: "Então agora a gente vai começar a suplementar um pouco mais". Por quê? 50 e poucos anos.
já tem todo ela já estava na menopausa. E além da diabetes, né, já tinham vários outros problemas, né, questão, né, da É. queda hormonal, que já não, né, não tinha quase mais nada, né. Na hora que a gente fui pegar para ler o exame, e a saúde da mulher, né, que é um ponto também que eu venho trabalhando também bastante, então vamos suplementar. E aí hoje ela faz, ela tá bem, tem os deslizes, Sim. mas ela tá hoje bem. Então a gente entra com uma suplementação também. Então além hoje ela nem tem feito comigo mais nenhum procedimento, ela só faço acompanhamento com suplementação. E a maioria dos seus pacientes lá são diabéticos? Como é que é essa dinâmica? Por que que você, a gente conversando ali, você falou: "Ah, eu atendo muita gente com doenças crônicas". Como é que é esse além dessa paciente, você lembra de mais alguém? Sim, assim, aí já não falando do procedimento estético, Uhum. mas assim, eu trabalho com ozonioterapia, né, Hum. com a parte da ozônio com a suplementação, trabalho muito com a suplementação. Então, eu tenho muitas pessoas com hipertensão, aí além de hipertensão, diabetes, eh, as artrites, artrose, as pessoas, né, com problemas osteoarticulares. Uhum. Então, assim, falando um pouquinho, a minha mãe, ela tem problema assim, problema muito sério de coluna, joelho. Então, assim, quando ela tá bem debilitada nessa parte, assim, eu aplico ozônio nela e, assim, eu já destravei minha mãe com ozonioterapia. E como funciona essa técnica? Você tem uma amiga, por coincidência, me perguntou isso ontem. E ela falou assim: "Amiga, o que que você", eu falei: não conheço muito". Ela até você falando disso, depois eu passar seu contato para ela, que ela viu um rosto numa clínica, né, lá Uhum. perto da onde minha mãe mora, e o rosto antes, quando fez, perdão, bem inchado, depois no outro dia já desinchou e ficou, parece que um rosto mais harmônico, assim, a pele mais viçosa. Aí eu falei: "Não sei, não entendo". Fala de ozonioterapia, É. da com Uhum. ozonioterapia. Então, a ozonioterapia hoje, ela, assim, ela é muito ampla. Ela trata tanto da parte estética, quanto a parte, assim, geral, assim, da saúde, falando assim, né, as doenças crônicas. Então por isso que eu faço um mix lá. A pessoa, por exemplo, para tratamento de ozonioterapia na face, ela é um pouco mais demorado, né, e a gente sabe que na estética as pessoas são bem imediatistas, né, então assim, eu quero tratar uma flacidez na face. Você vai ter um resultado mais rápido com o bioestimulador, esse que eu tô falando, que eu falei, Uhum. do que o ozônio. Mas tem pessoas que, não tenho muita pressa, eu não quero ter nada muito, modificar muita coisa, a gente consegue fazer de forma, contínua, de forma calma, vamos dizer assim, né, com várias sessões, que aí não é só com uma sessão, fazer aplicação de ozônio na face, aí pra uma flacidez, para melasma, para tratamento de acne, assim, para acne é maravilhoso, aí acne você vê um resultado mais rápido Ozônio, né? de ozônio. Uhum. E aí para cada disfunção, a gente tem uma dosagem, né, uma concentração e um volume para ser aplicado. Então hoje, assim, falando de estética, a gente utiliza muito no rosto, só que a gente utiliza muito hoje na estética para gordura localizada e celulite. Você falou do rosto, Uhum. então o rosto seria mais para questão de melasma, né, as manchas em gerais. A flacidez a gente consegue, mas com várias sessões, mas para acne a gente consegue ter um resultado, assim, em poucas sessões. A gente consegue secar Uhum. uma acnezinha, assim, de um dia para o outro você já vê um resultado. Muito bom. E para a parte corporal, a gente trabalha muito com a parte de gordura localizada e celulite, que a gente vê também um resultado muito legal, E o né. paciente com doença crônica, tranquilo fazer? Tranquilo, tranquilo assim. O que acontece? A ozonioterapia, né, o ozônio é um gás, né, é o gás se a gente pensar, né, o ozônio já remete à camada de ozônio, né, e o que que a camada de ozônio faz na Terra, né? Ela faz a proteção da Terra, então ele o conceito é já proteção. Então o ozônio, assim, no nosso corpo, a aplicação dele, ele pode trazer vários benefícios. E hoje a gente trata mais de 240 doenças com ozônio. Trata, não vamos falar de cura, tá? Então por isso que é complementar. Mas a gente vê uns resultados muito legais, mesmo as pessoas fazendo alguns tratamentos, né, convencionais,
A gente nunca vai retirar e, né, vai sugerir nada além, né, da vai fazer só ozonioterapia e vai retirar o medicamento da pressão, nunca. Então, a gente tem um resultado muito legal. Por exemplo, se a pessoa tiver, eh, se a pessoa for hipertensa, a gente consegue, com a ozonioterapia, auxiliar essa pessoa a manter, por exemplo, se a pessoa tiver muito pico de pressão, né, porque às vezes a pessoa está tratando e tem esses picos, às vezes até voltar ao médico, às vezes até ajustar o medicamento é mais complicado. Então a gente consegue, controlar essa pressão. A diabetes, a glicose, a gente também consegue, sabe, melhorar, né, o índice ali da glicose. Uhum. Dores, são as pessoas também tratam muito, como eu te falei, né, dores articulares, artrose, artrite. Porque o ozônio, quando a gente aplica, ele tem um efeito imediato analgésico. E depois as moléculas dele que ficam no nosso corpo, até 7 dias, que são chamados ozonídeos, eles, atuam na parte anti-inflamatória. Então, assim, a pessoa acaba, assim, no momento, um alívio de dor, depois fica sendo tratada como um anti-inflamatório, né. Então, assim, a gente reduz muito, assim, o uso de corticoide e anti-inflamatórios com o ozônio na parte de dores, sabe. Então essas doenças crônicas, assim, eu sou suspeita, eu gosto muito, porque alivia mesmo, é fato. Assim, na hora, assim, meia hora depois a pessoa já tá com um alívio da dor, quando você chega aquela pessoa com muita dor e depois meia hora depois: "Ah, mas meia hora depois se eu tomo um medicamento para dor também vai aliviar". "Tá, mas você vai estar tomando esse medicamento até quando?". Uhum. "Ah, mas o ozônio não vai fazer mal, como os medicamentos podem chegar a fazer?". O ozônio ele só tem algumas, contraindicações. Por exemplo, se a pessoa tiver hipertiroidismo não controlado, porque, né, o hipertiroidismo, né, o metabolismo já está acelerado, então a gente vai colocar o ozônio e vai acelerar um pouco mais o organismo, pensando no mecanismo dele de ação. Então não é indicado mais a pessoa: "Ah, eu quero tratar alguma coisa com ozonoterapia, mas eu tenho hipertiroidismo". Tá controlado? Tá controlado, a gente tem que ver através do exame. Se a pessoa tem deficiência de 6-GPD, que é aquela enzima que protege as nossas hemácias. Então, aquelas pessoas que têm favismo, que pessoas que têm essa síndrome, né, que é a ausência dessa enzima, que não pode usar, por quê? Porque o ozônio, quando ele entra em contato com nossos líquidos corporais, ele faz vamos dizer assim, um trabalho de corpo, vem aqui pessoal, vem aqui porque eu cheguei, a gente tem que levar isso ao nível máximo de proteção e aí mexe com as hemácias, então a gente pode criar uma hemólise, né. Então se hemácias, né, se a gente tiver, Uhum. né, a morte das hemácias, a gente tem problema, né, sangramento e tudo, então pessoas que têm essa síndrome, favismo, né, não pode estar fazendo o uso de ozônio e, consequentemente, como mexe com as hemácias, então quem tem uma anemia ou talassemia, tipos de anemias, também não pode estar fazendo o uso de ozônio. Mas assim: "Ah, mas eu tenho uma anemia, mas é ferropriva". Não, se tiver, né, vamos tratar a anemia primeiro, né, e depois pode fazer. Mas se tiver uma talassemia, por exemplo, não é indicado, né. Então, assim, a prática mais que eu utilizo hoje, associado Uhum. com a estética, é a Ozônio. ozonioterapia, né, e faço essa suplementação. Mas o ozônio também sozinho não funciona, então, assim, por isso que a suplementação anda junto. Porque quando ele libera os ozonídeos, quando são formados os ozonídeos no nosso corpo, né, que são as moléculas dele que ficam, ele depende de gordura. E aí a gente precisa fazer a suplementação, por exemplo, com ômega 3. Era isso que eu ia te perguntar. Quando você fala suplementação, você está falando especificamente o que que você De mais prescreve ali? São Eu sei que é muito vitaminas, individual, né, mas vitaminas e os cofatores, né, os uhum, cofatores que participam das nossas reações bioquímicas, né, e químicas no corpo. Então, eh, as vitaminas, os minerais, o ômega 3, uhum.
O 6 eu não indico muito, o 9 a gente sempre trabalha mais Até com para o 3. paciente com, por exemplo, hipertenso, aí você tem um cuidado maior. Como é que Aí funciona? sim, aí é individualizado. Então, assim, nunca é a mesma coisa para todo mundo, não indico tudo para todo mundo. Até mesmo porque, assim, quando a gente vai fazer anamnese, é tão individual, Como que né? funciona isso, né? Você lá na clínica. Porque cada um é um, né? Então, assim, eu não vou prescrever, por exemplo, um magnésio de, vamos dizer, treonato para uma pessoa que já é muito lenta, Uhum. né? Porque eu preciso que o treonato ele vai fazer a pessoa ficar um pouco, né, pisar um pouquinho mais no freio. Então eu preciso conhecer essa pessoa. Então primeiro, antes de tudo, a gente faz uma anamnese, porque assim a pessoa vem com uma queixa, mas assim já vem, eu não durmo direito, eu não vou ao banheiro direito. Então assim acaba sendo de forma bem integral, sabe? Então às vezes eu mexo no intestino, porque às vezes, eu não vou ao banheiro e como, eu, né, eu sou acelerada, eu tenho um mau humor, eu sinto muita dor. Aí eu falo, nossa, literalmente enfesado, né? Porque, né, assim, porque a pessoa, né, porque pensa, assim, se a gente pensar Sim, hoje, assim, 80% da nossa serotonina é produzida no intestino, sim. né? 65% da dopamina no intestino. E aí, serotonina e dopamina faz o que pra gente, né? Bem-estar, né? Prazer, foco, né? Então, são dois neurotransmissores muito importantes, né? Então, assim, a pessoa já vem às vezes com uma carga. Então, assim, eu olho tudo. A pessoa às vezes vai lá para fazer gordura localizada. Aí, assim, a minha consulta é de 1 hora. Porque eu preciso Caramba. saber tudo da pessoa, né? Desde eu falo do ventre, mas, né, Uhum, modo de uhum. dizer, saber tudo, tudo, tudo da pessoa. Até mesmo saber quantos filhos tem, se é casado, se não é, porque isso influencia muito, né, na vida diária da Pessoa. pessoa, né? Então, até por causa do nível de estresse, né? Tá caindo cabelo. Como que é aquela vida, Uhum. né? Né, como que tá o cortisol da pessoa, então, assim, e aí, se possível, também peço os exames laboratoriais, Uhum. se a pessoa não tem, aí eu peço para poder tá analisando tudo. E aí, às vezes, a pessoa acaba fazendo um procedimento estético e fica no acompanhamento, Olha, porque aí a gente vai na sua acompanhando. clínica então, né? Isso, isso. E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Como você consegue encaixar tudo isso com a vida da docência? Me explica. Eu nem posso olhar pro, eu nem Coordenação. posso olhar pro lado, né? É loucura. É loucura, porque, não sei. Só Porque vai, se a né? gente para pensar, a gente não faz. Tem hora que dá vontade realmente de pedir um time. E hoje, assim, hoje falando da docência, a gente teve pouco tempo, mudança de gestão, então, eu estava até conversando com as meninas, né, Uhum, na hora que a gente estava viajando para cá. Assim, a gente está muito puxado, muito puxado. Eu não sei até quando mais a gente vai levando. uhum. E o problema é que a gente Mas gosta você é coordenadora da farmácia, né? do curso de De farmácia, farmácia, né? do curso de farmácia, né, e assim, tô no curso, aí coordeno, dou aula, dou estágio e mais a parte da clínica, né? E aí as pessoas querem que faça mais uma coisa, mas não dá mais, não. E a sua aula é de quê? Você Então, ministra? hoje eu estou com fito, Uhum. assistência, saúde pública. Eu fico nos. Sim, entendi. Porque a química pesada eu deixo mais para os Uhum. outros colegas. Também, né? Com o maior Porque, prazer. porque realmente, deixa eu ver mais o que. Não, eu dou bioquímica. Nossa. Aí por isso Eu que eu ia tô. perguntar isso. Quando você começou, por isso que eu fiquei tensa. Você começou a falar de molécula, disso, daquilo, de reação. Eu fiquei só olhando aqui. Porque a bioquímica, porque Bioquímica farmacêutica, na minha grade tinha isso. Bioquímica farmacêutica, bioquímica clínica, bioquímica 1 e 2. Então, lá hoje a gente tem 1 e 2 e tem a 1 e 2 e tem a clínica, Aham. né? Então, assim, só que a 1, como lá a, a faculdade tem uma estrutura onde os cursos de saúde, as disciplinas afins, eles juntam alguns cursos, né? Então, hoje eu dou para fisioterapia, para enfermagem, para Uhum. Que eles farmácia e fazem tudo bioquímica biomedicina, também. a bioquímica 1, né? Mas esse semestre agora eu larguei um pouquinho. Semestre passado eu larguei algumas, passei para os colegas, inclusive para o Antônio. Sim, abraço É. pra ele, gente boa. E porque, assim, realmente mudou a gestão e, assim,
veio com... E eu peguei a coordenação na pandemia, Uhum. então já foi difícil. Nossa, E totalmente. aí depois a gestão foi Uhum. mudada e aí veio uma sobrecarga maior. Só que eu já tinha começado na estética, já tô 6 anos na estética, eu fui e falei assim, A estética veio antes, então, da docência? não, veio junto Junto. praticamente, porque eu era da saúde pública, eu Uhum. fui do SUS toda a vida, assim, eu tenho 18 anos de formada. Então, eu comecei a farmácia por causa de análises clínicas, mas acabei caindo no SUS e fiquei, e adoro, tá? Gosto também, eu falo que eu tinha que ser pelo menos 5, né? Porque farmácia, É graças porque a você Deus, ama né? ser farmacêutica. Gosto, Então, eu às não vezes gosto, as é pessoas, amo. outras pessoas de outras profissões falavam assim pra mim: "Ah, você tem que ter um foco. Gosto de tudo, não sei o quê". Não gosto de tudo, né, gosto de Uhum. brincou aqui com química, mas eu gosto de bastante áreas. Então, por quê? Porque a gente ama a profissão. Sim. Então, assim, fica até difícil escolher. Você fala: "Ah, gosto de saúde pública, gosto de bioquímica, gosto", porque gosta da profissão, né. Eu tô montando agora uma outra clínica, junto com a minha irmã, eu tinha uma outra, clínica em parceria com uma outra Uhum. colega, ela ficava: "Você tem que focar, Ai, você tem que focar, você tem que focar". E assim, eu falo: "Cara, como que eu vou focar? Não se eu dá". gosto disso. Porque eu gosto de estar aqui, é meu momento com os pacientes, eu gosto de estar lá com os alunos, eu gosto, eu Uhum. falei assim, então, isso para mim foi um conflito muito grande, eh, levei para terapia. Porque realmente, assim, não é fácil e graças a Deus nós temos opções, né. Então, assim, Sim. eu trabalhei no SUS, depois no SUS eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, e aí foi quando, terminando o mestrado, eu fui chamada para fazer a seleção, assim, né, me inscrevi, fui fazer a Na seleção na na faculdade. Aham. faculdade, e aí passei, entrei para dar 2 disciplinas, e ali fiquei, e assim, logo depois, assim, de menos de um ano, fui apresentada a estética, eu não sabia que eu tinha mão para isso, e aí comecei e todo mundo: "Nossa, sua mão é leve, nossa, sua mão é leve", eu nunca não imaginava que era Olha que isso, e até legal, hoje as gente. pessoas, pacientes novos que eu pego, já roubei até paciente de amigo. Por Mas ele consciente, ele: "Não, pode fazer", porque a moça falou assim: "Ai, eu não posso", ele era paciente dele, Uhum. ele não podia aplicar naquele dia, ele: "Jana, você faz pra mim?". "Faço". Aí apliquei. No dia que ela voltou, era pra fazer com ele, aí ela falou assim: "Aquela moça que aplicou não Hum. tá aí não". A mão mais levinha. Então assim, foi assim, foi praticamente junto, foi muito pouco tempo, eu Mas seu comecei a dar mestrado aula. foi em saúde Foi pública? saúde pública. Eu Tá vinha vendo, toda gente? semana As pra pessoas UF. querem botar rótulo, né. Ai, porque eu entro num conflito, tem até uma menina que tá assistindo aqui, que ela fez mestrado lá, não na mesma área que eu, mas eu fiz até o meu mestrado foi um pouco com planta, né, ciência e tecnologia Uhum. ambiental, mas o doutorado tá muito em ciências veterinárias, porque eu também gosto de farmácia veterinária. Aí as pessoas ficam: "Nossa, mas tem que ter um foco, e aí, vai trabalhar para veterinário, para", e o mestrado já abre muitas o doutorado muito, né, a gente fica, você sai ali doutor, às vezes dificilmente a pessoa pergunta: "Ah, mas é especialista em quê?", né, só se você vai Uhum. trabalhar numa indústria que você vai produzir medicamento aí é uma coisa, trabalhou com veterinário, mas as pessoas ficam rotulando ali: "Não, tem que ser dessa área". Imagina o que que você passou, né, Não, sendo da saúde muito. pública e depois mudando para estética. E as pessoas acham assim, né, que assim: "Nossa, você é louca". Primeiro porque eu saí da informática e fui pra farmácia, né. Então: "Quê? Você É. saiu da informática e foi pra", saí, porque eu precisava ter uma função, e na informática eu não tinha também, eu era, assim, muito Uhum, aleatória, sabe. Então fazia o que uhum. pintava, eu fazia. E aí, quando eu descobri a farmácia, foi assim: "Não, eu vou ser farmacêutica", porque eu não era nem analista, eu não era nem, alguns nomes que hoje em dia já mudou Uhum, muito a questão da informática, né. Na época tinha uhum. os analista um, analista 2, tal, então não era nem uma coisa e nem outra. E aí, assim, aí vim pra farmácia e teve a mesma questão, É, foco: "Não, mas você tem que porque focar". gosta da profissão. Você tem que focar, já E que você tudo bem escolheu mudar, né. estética. É, você não, não falei Só que eu porque escolhi a vai começar estética. uma área, vai terminar na outra, gente, né. E enquanto eu estava na estética, ainda não estava como coordenadora, eu estava dando aula na estética, e aí eu tinha eu falei assim: "Eu preciso, eu quero montar uma clínica. Eu não tenho dinheiro para montar clínica. Eu não vou pegar empréstimo, porque eu tenho trauma de". E aí isso da infância. Aí eu falei assim: "Não, não vou dormir, eu preciso dormir com a cabeça né, um Em travesseiro. paz, é. Eu vou fazer plantão". Aí surgiu uma vaga, fiz a seleção e entrei,
fui trabalhar no hospital. Já Aí. tinha trabalhado antes no hospital. Então, assim, Nossa, a gente eu tem que tava fazendo agradecer, né? 3. Porque a nossa profissão, graças a Deus por isso, né? A gente, às vezes, a gente passa muito obstáculo, né? De piso, Sim. disso, mas a gente tem emprego, Tem, né? tem. Eu falo hoje para os alunos, gente, ó, Em se eu muitas pudesse áreas. estar no SUS, eu gosto do SUS, eu gosto do hospitalar, eu gosto da estética, da Da clínica sala de e aula. gosto da sala E de as terapias aula. integrativas e complementares. E atender. E E gosto. tudo bem. E tudo bem, né? Isso E aí. aí, assim, e tenho o prazer E claro que puxa muito por um lado, né? Assim, Sim. a gente até focou esse episódio em questões de doenças crônicas nesses pacientes, porque. Mas por que você chegou até esses pacientes também? Tem uma explicação agora conhecendo a sua história. Veio do SUS, que o SUS a gente atende muita gente, na atenção primária principalmente, com Uhum. doenças crônicas. Aí vem outra explicação de você. Você falou que trabalhou no SUS, né? Uhum. E também a clínica. Então, Sim. esse atendimento que você faz diferenciado na estética vem muito desses dois lados, né? De você ter tido uma experiência na atenção básica e ser farmacêutica clínica. Sim. Para hoje você conseguir atender melhor, talvez até que outro profissional que é farmacêutico com especialidade em estética, mas não é clínico e não tem a experiência do SUS, ele não saiba resolver um problema de uma pessoa diabética, por exemplo. Sim, Né? verdade. Então, Verdade. isso foi um diferencial. Tudo isso levou você até essa especialidade. Então, foi Nossa. importante, né? É. Quando você analisar, você pensa desse jeito, É verdade. né? E quais são as perspectivas da Jana para o futuro? Então, a Jana quer continuar trabalhando mais na parte clínica. Em relação à faculdade, né, à academia, eu continuo, eu quero continuar dando aula, porque, Uhum. assim, eu acho que, a gente ensinar, né, a gente aprende muito mais e, conversando hoje com as meninas, eu falo assim: "Gente, se eu tivesse, assim, né, nascido no berço ou se eu tivesse hoje dinheiro, eu só estudaria". Eu estudaria porque, assim, eu gosto muito, muito, muito de estudar. O pessoal às vezes até me chama de: "Caraca, você é louca", tal, porque o tempo que eu tenho, eu vou estudar alguma Sim. coisa, né. Eu até brinquei com elas mesmo, assim: "Gente, como que vocês leem alguma coisa, vocês veem série? Eu não tenho tempo, quando eu vou eu preciso estudar mais uma coisa". Por quê? Porque às vezes eu pego alguma situação, por exemplo, na clínica, e eu falo: "Bem, eu ainda não vivi isso", mas eu chego em casa ou lá na faculdade mesmo, já abro, já procuro algum artigo, já Sim. busco para poder tentar ajudar aquele paciente, sabe. E porque assim, não sou eu que vou de repente resolver o problema dele, mas se eu puder ajudar de alguma forma, até encaminhar, né, para outro colega, mas eu preciso ter uma Sim. solução. Então, eu Eu tô faço direto, o Jana. tempo Só todo fica na sala estudando. de aula quem só, né, ensinando ali quem gosta de estudar. Se o cara não gosta de estudar, ele não consegue. Sim, Porque para montar aula, para pensar em estratégia, para, né, aula prática, isso e aquilo, se ele não gosta de estudar, ele não aguenta, não nem um aguento. semestre. É verdade, é É. verdade. Fora as perguntas, a pressão. E hoje a gente tem essa arma aqui, né? Que os alunos. A gente estava até brincando agora de tudo eles pesquisam aqui, começam a questionar a gente. E tudo bem, né? Por isso, porque as Uhum. informações estão bem rápidas aqui para eles, acessíveis. Então, aí que a gente tem que estar mais Mais ainda. inteirado. E a exigência, né, cada dia que passa, né, Sim. tá maior. E eu não sei se você passa por isso, mas, por exemplo, essa questão eh, do tipo de ensino que hoje a gente precisa mudar, né? Esqueci o termo agora que a gente tem que utilizar as metodologias Aham. ativas, né? Então a gente tem que estudar muito Uhum. mais para poder Sim. aplicar, Eu né? faço mais isso com aluno particular, dou aula particular também. Aí Uhum. metodologia ativa, senão, porque ainda é online. A pessoa não vai prestar, chega os primeiros 15, 20 minutos, ele não presta mais atenção no que eu tô falando. Então, vamos fazer questão, vamos fazer isso, vamos ver vídeo. Então, é esse Uhum. tipo de metodologia. Na sala de aula, ainda consigo, porque eu vou falando alto, vou berrando, então eles vão prestando atenção. Mas essa metodologia a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. O tempo todo, o tempo todo. Jana, muito bom, viu, te conhecer. Eu também. Pessoalmente, ano passado, né, É, os alunos vieram eu não consegui vir, porque eu no estava Rio Farma, né, no uhum. congresso, eles vieram Isso. aqui? Vieram e tiraram fotos com Ah, você. eu acho que eu lembro, Tem Mônica? a Mônica, Leonardo. Lembro deles. Aí tiraram foto com você e depois mostraram. Vocês não precisam mostrar que eu já vi lá no Instagram. Um abraço pra eles, já estão formados, né? Já se Graças a formaram junto Deus. com a Gisele no final Olha que do legal, que ano. Uma legal, muito legal. turminha boa, Formados por boa. você, viu? Que bom, que honra, né? Que eles estiveram aqui formados por você. Sabe? Continue, Mas viu, com esse trabalho belíssimo. Não se limite, né, a uma área. Como eu disse, né, acredito que todas essas áreas que você passou caminharam para hoje
você ajudar tantas pessoas, e principalmente, como a gente estava conversando ali nos bastidores, as pessoas que precisam de uma atenção especial, né? Uhum. Então, esse trabalho é belíssimo. E muito sucesso na sua Ah, trajetória, viu? obrigada, Volte obrigada. sempre com outros. Vamos falar de SUS na próxima vez? O que você acha? Vamos, ai, assim, Ou de adoro. ozônio? Quantos assuntos a gente pode trabalhar com essa mulher, né? Não. Nossa. E Ozônio, você ainda SUS. falou ainda da perspectiva, assim, Isso. futuramente eu tenho um projeto, porque a gente aqui eu falo que a gente aqui na Terra, né, independente de Sim. de religião, de crença, a gente tem um propósito, Uhum. né. E eu sempre fiquei buscando esse propósito, e aí, certo momento eu falei assim: "Gente, eu eu tô aqui para fazer, para ajudar", assim, é lógico que a gente precisa fazer por alguém, mas a gente também precisa se manter, né. Então e para se manter a gente tem que ganhar dinheiro, né, então mas eu preciso fazer mais alguma coisa. Então, assim, igual eu te falei da questão da acupuntura, eu futuramente, assim, eu preciso fazer mais para as pessoas e, assim, a gente vai ficando mais velho também, vai querer diminuir um pouco Ritmo, o né? ritmo, né, e se Deus quiser, Ah, assim, então no você volta tempo para falar eu vou disso. ter isso no futuro aí com os meus pacientes Não de teve esse episódio ainda, acupuntura, viu? Não teve, vai ser o sabe, seu. sabe. Teve uma menina que ela veio falar de 2 assuntos diferentes aqui, a Mariana Miguel, minha amiga até. Ela falou de marketing, depois ela falou da trajetória dela com a pele, ela trabalha só com pele, com consulta brilhante também. E ela veio, tá vendo? 2 assuntos diferentes. Sabe, a gente Então, o se próximo seu é acupuntura. é. Jana, muito obrigada, Eu viu? que Parabéns pelo agradeço. trabalho, por ajudar milhares de pessoas, né? Tanto transformando dentro da sala de aula como fora, viu? Muito feliz de ter você aqui, espero te ver em breve. Também. Obrigada pela Obrigada. confiança, viu? Obrigada eu, tá? Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.